Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos concluindo o tempo pascal e hoje, neste dia, liturgicamente, nós celebramos o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Ele terminou a sua missão, completou a carreira, cumpriu tudo o que tinha que cumprir e agora voltou para o céu e deixou os apóstolos para continuarem o seu trabalho. Mas percebam que isso pode gerar bastante confusão no nosso coração e pode ter gerado inclusive bastante confusão no coração dos apóstolos, que num primeiro momento ainda tem dificuldade de acreditar inclusive que ele ressuscitou. É o que o Evangelho de hoje nos diz. Quando viram Jesus diante deles, lá na Galileia, no último dia que Jesus apareceria para eles aqui na terra, eles se prostraram, mas alguns deles ainda duvidavam. Duvidavam de quê? Da sua ressurreição. Jesus já tinha aparecido uma porção de vezes, já tinha confirmado que tudo aquilo que ele disse tinha valor e deveria ser honrado até o fim, mas alguns apóstolos ainda duvidaram. Nosso Senhor não se deixou abater pela dúvida, pela falta de fé de alguns deles, e disse o que é que eles teriam que fazer nesse momento. Duas coisas: eles deveriam sair mundo afora, batizando as pessoas, e além disso, ensinando aqueles que foram batizados a viverem da forma que ele indicou, porque não basta só batizar. O batismo, ele é o início da vida cristã. A continuidade vem com o exercício diário das virtudes de Cristo, o cumprimento dos 10 mandamentos, em outras palavras. Só batizar não basta, tem que viver o batismo. E vejam, meus irmãos, que depois disso, depois que ele pede essas duas coisas, primeiro, ide e fazei discípulos meus todos os povos, todos é todos, hein? Todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Isso significa que o Senhor está aqui? Ele está conosco? Onde está o Senhor? No sacrário, com certeza. Mas só? Antes da vinda de Jesus ao mundo, meus queridos, os judeus adoravam um Deus que eles conheciam, mas que também desconheciam. Eles tinham medo de Deus, tinham medo da proximidade com Deus, porque Deus, ele era exigente. Deus estava puxando os judeus, aquele povo, a darem de si mais e mais e mais e confiarem nele. E eles tinham medo terrível de Deus, como os antigos tinham medo dos deuses. Se acontecesse alguma tempestade, eles já diziam: é Deus castigando o seu povo, porque o povo está pecando, o povo está fazendo coisa ruim. E o povo era apavorado com relação a Deus. E então Jesus faz o quê? Ele desce, ele vem do céu e desce para viver conosco na terra. Por um período de 3 anos e meio, ele faz dessa sua convivência na terra algo público, que depois é registrado, anotado e que ficou historicamente guardado aqui para nós. É um registro histórico, os evangelhos. Mas não só isso. Tudo o que o Senhor ensinou ao longo desses 3 anos e meio, ele pede agora, no dia de hoje, o dia em que ele volta para o Pai. Percebam esse movimento, né? Primeiro ele desce, fica conosco, depois ele volta e sobe, porque o paraíso não é aqui, o paraíso é lá. Se o paraíso fosse aqui, Jesus estaria conosco até hoje, caminhando no meio de nós, mas não é aqui. Ele vem nos ensinar como chegar ao paraíso, ele vem nos ensinar como viver a alegria eterna, e depois ele volta para o reino dos céus. Só que ele não nos deixa órfãos, porque na medida em que esses relatos dos evangelhos são história para nós comprovada da vida de Cristo sobre a terra, ninguém duvida de que ele de fato existiu, de que ele de fato pronunciou estas palavras, conversou com esses apóstolos,
formou esse grupo de pessoas que depois ficou chamado como Igreja Católica Apostólica Romana. Embora tudo isso seja história, para nós é também fonte de vida. Então ele quer que os apóstolos guardem esta fonte de vida e passem para frente, a fim de que as pessoas tenham olhos para o céu a partir desses escritos, e não fiquem olhando para baixo, cuidando apenas das coisas da terra. O Senhor está no céu, Ele desce à terra, ensina a gente aqui na terra como viver voltado para o céu e depois volta para o céu. E nos garante: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor está conosco, mas nós estamos com Ele? Santo Afonso Maria de Ligório, ele faz uma reflexão a respeito da ascensão do Senhor, dizendo o seguinte: como a águia ensina o seu filhote a voar, o Senhor quer nos ensinar também a voar, se não com o corpo, porque nós não damos conta de fato de voar, pelo menos com o coração. O que é que ele está querendo dizer aqui? E que pode servir para nós nessa reflexão do dia de hoje, que marca o fim da vida visível de Jesus aqui na terra. Se a gente pega o processo pelo qual uma águia ensina o seu filhote a voar, vai ficar um pouco mais claro. Alguém aqui já teve contato próximo com criação de águia? Levanta a mão. Ninguém, né? Nós não temos costume de... Aqui, a águia não é um animal assim tão comum aqui no nosso meio, né? Tem mais gavião, né? Tem mais gavião, como predador do céu é mais o gavião. Mas a águia é um grande predador dos céus. É um animal nobre, de porte nobre. E ele é visto como uma espécie, esse animal, ele é visto como uma espécie de rei dos céus mesmo. Um grande predador. Só que todos os grandes predadores nascem indefesos, frágeis, precisam ser cuidados e de alguma forma ensinados. E com a águia não é diferente. Primeiro, ela constrói o ninho bem alto, no topo assim de altos pinheiros, árvores bem altas, ou mesmo em rochedos bem altos que não podem ser alcançados. O ninho é grande, confortável, para caber os filhotinhos, que geralmente são poucos. E eu ouvi dizer inclusive que tem algumas raças de águia que escolhem apenas um filhote para criar, o outro deixa, porque é só um que importa, ele que vai dar a sucessão à geração da águia, né? Enfim, deixa isso para lá. Ela constrói um ninho e num período de mais ou menos 5, 6 meses, os filhotinhos de águia, eles ficam bem confortáveis no ninho. A mamãe águia vai lá, caça o peixe, traz, põe na boca dos filhotinhos. Eles não têm trabalho nenhum, só recebem o cuidado dela. Ela está cuidando o tempo todo, ela já preparou o ninho e ela está protegendo. Mas ela sabe que se eles não aprenderem, e aprenderem logo a usarem as asas, a bater as asas e alcançarem voo alto, esses filhotes irão ficar extremamente desprotegidos, indefesos e poderão morrer. Então o que é que ela faz? Ela começa a estimular os filhotinhos a saírem do ninho. Primeiro vai colocando eles em pontos mais altos, vai colocando eles na beirada do ninho, né? Uma mamãe águia louca, quase fazendo com que o passarinho caia do ninho, mas ela vai arriscando os filhotes, porque se ela não fizer isso, eles vão ficar acomodados no ninho. É muito mais gostoso ficar no ninho, é muito mais gostoso receber comida na boquinha. Então ela começa a colocá-los em risco, em prova. Depois ela levanta voo e se exibe para eles como que mostrando: olha como é que se voa. Agora vem, eu vou ensinar vocês. Dá um passo, tenta voar daqui até aquele galho, desce ali naquela rocha mais baixa. E os vídeos são muito engraçados, gente, porque a águia, embora seja um animal bastante nobre, bonito assim, até ela começar a aprender a utilizar bem as asas, as patas, para que de fato seja aquele predador dos céus, ela é muito desengonçada, é muito engraçada.
não sabe muito bem gerenciar as asas, que são grandes, né? Tem raça de águia, espécie de águia que tem as asas do tamanho de mais de metro, assim, 1,5 metro, fica bem grande mesmo, quando elas estão abertas. As patas são grandes, ela não sabe gerenciar muito bem as patas também, e elas estão lá todas desengonçadas. Mas a mamãe águia sabe que se elas não aprenderem a usar, e a usar logo, elas serão presa fácil. Então começa a arriscar, vai empurrando, e aí ela voa, dá o exemplo, mostra como é que é para fazer, até que por fim, ela empurra o filhote de vez do ninho, e ele se vira, cai no chão, cai numa outra árvore, depois tenta de novo, até conseguir ir criando força na musculatura do peito, das asas, para batê-las e voar. Esta é a imagem que Santo Afonso utiliza para nos dizer o que é que Jesus está fazendo hoje nesta festa. Jesus, como uma águia, ensina aos seus filhotes a voar, quer que nós saiamos do ninho, quer que nós nos arrisquemos e paremos de encarar o chão, porque nós somos feitos para o céu. É isso que Ele quer. É muito melhor ficar no ninho? Com toda certeza. No ninho, mamãe e papai águia pagam a conta de internet, pagam a conta de luz, pagam a conta de água. Você pode pegar o carrinho de papai e mamãe águia também, quando você está no ninho, com mais facilidade. O seguro é papai e mamãe águia que estão pagando o seguro, e se você bater o carro, quem vai ativar a franquia é papai e mamãe águia. O filhotinho não vai ativar a franquia do seguro para corrigir, para consertar o carro. É muito confortável ficar no ninho, só que o ninho estraga. Se permanece no ninho, se estraga. Isso vale também para os discípulos de Jesus. Jesus, ao longo de 3 anos, criou esse ninho, cuidou dos apóstolos, deu a eles alimento, ensinou-os muitas coisas, mas agora quer que eles aprendam a se virar e a voar longe, com os olhos voltados para o céu. Se uma águia não aprende a mirar o sol, a olhar para o céu, ela vai se perder no chão e vai virar presa fácil de serpente, de raposa, de lagarto, de qualquer outro predador, como nós. E se não aprendermos a vivermos com um olhar voltado para o céu, logo viraremos presa de Satanás, a serpente que é nossa inimiga por excelência. Satanás quer que nós fiquemos com os olhos voltados para baixo. Cristo quer que nós fiquemos com os olhos voltados para o céu. Isso significa que nós vamos ficar mirando o céu, esquecidos dos nossos deveres e das nossas obrigações aqui? E o padre falou que eu tenho que ficar olhando para o céu, então eu tenho que ficar só desejando a Deus, desejando o céu, que uma hora Jesus vai voltar. Menina, vem lavar essa louça. Não posso, eu estou olhando para o céu, eu preciso ser águia, uma águia bem grandona, bem nobre. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que olhar para o céu? Sim, mas não descuidar dos nossos deveres e das nossas obrigações aqui na terra. Porque até mesmo uma águia que olha para o céu para poder voar, ela vai precisar olhar para baixo para poder caçar, para poder acasalar e para criar, por sua vez, sua família de águias, para criar o seu ninho. Então aqui entra a segunda parte daquilo que Jesus está pedindo para nós. Não somente olhar para o céu, com o coração voltado para o céu, desejoso das coisas do céu, mas vivendo aqui na terra com toda a perfeição possível, obedecendo aos mandamentos e vivendo o nosso batismo. Só assim, meus irmãos, nós daremos conta de vivermos com o coração voltado para o céu. Só assim nós poderemos nos libertar da prisão que este mundo muitas vezes significa para nós. Quantas e quantas vezes nós não vamos até o Senhor preocupados com esta vida e queremos que o Senhor resolva os problemas desta vida? Isso não é ter olhar de águia. O Senhor quer que nós olhemos para o céu, quer que nós desejemos o céu. Essa vida vai passar, nós vamos todos morrer.
Daqui 50 anos, quantos de nós ainda estaremos participando dessas missas aqui na Aparecida? Poucos, as crianças talvez. A nossa vida passa, é um sopro, tudo se acaba, mas com Deus não. Ele desceu do céu, se encarnou na terra, para que na terra, nós que somos da terra, tenhamos o coração animado, insuflado pela graça do seu Espírito, a fim de que quando ele volta para o céu, nós o acompanhemos como águia, com o olhar e com os desejos do coração. E o que é que você pode fazer como matéria de oração, já nessa missa, e ao longo da sua oração, ao longo desses dias? Pedir ao Senhor, me ajuda a desejar mais o céu, porque eu desejo pouco o céu. Eu desejo pouco ir para o céu, Jesus. Eu quero resolver meus problemas. O céu é depois. Me ajuda a desejar mais o céu, a querer estar mais contigo no céu. E assim o nosso coração vai se transformando. Nós vamos passando a relativizar as coisas deste mundo para desejarmos mais as coisas de Deus. O nosso cansaço vai ganhando sentido, a nossa entrega vai valendo a pena, todo o nosso sofrimento, ele começa a ganhar uma luz nova, porque nós sabemos, tudo vai passar. O Senhor no céu nos chama a ter o olhar voltado para lá, o coração voltado para lá. Para encerrar, conto para vocês o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que de forma muito bela tratou dessa temática da águia, do olhar voltado para o céu, para o sol. Só que ela sabia que ela era pequena demais para ser águia. Ela diz no seu manuscrito: olha, Jesus quer que eu seja águia, mas eu sou só um passarinho. Eu até desejo voar como as águias, eu até desejo olhar para o céu, miro o sol, porque eu sei que é lá o meu lugar, é com o sol divino do amor, mas eu não tenho força, eu sou só um passarinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou confiar. Eu vou confiar que a águia divina, que é o próprio Senhor Jesus, que ela vai vir, eu vou subir sobre os seus ombros, como passarinho pequeno e frágil que sou, e ela vai me levar para o céu. Ela vai me levar para mais próximo do sol, para desejar viver nas alturas. Enquanto isso não acontece, eu espero e confio, até o dia em que ela vier para me levar. E se em algum momento eu ficar muito distraída, continua Teresinha, né? Se em algum momento eu ficar muito distraída e começar a ficar preocupado com as minhocas que estão no chão, com outras coisas que estão acontecendo ali do lado, se eu cair numa poça d'água e ficar toda molhada, com as asinhas todas molhadas e preocupada com isso, querendo resolver os meus problemas, e então logo eu perceber que não faz sentido ficar preocupando-se com ninharias, se o sol do divino amor está ali nos iluminando, o que é que eu vou fazer? Eu vou me esconder longe do sol dizendo: não sou digno de estar aqui, sou só um passarinho, frágil, incapaz, miserável, pecador, vou me esconder? Não, eu vou estender as minhas asinhas diante dele, esperar que ele as seque, voltando para ele, com confiança nele, porque ele pode tudo. Isso é viver voltado para o céu, com os pés na terra, cumprindo o nosso dever até o fim, com perfeição. Assim, meus irmãos, nós teremos o Senhor vivendo conosco todos os dias até o fim do mundo, porque quem vive com o olhar voltado para o céu, decidiu, ainda que não consiga, porque é fraco como o passarinho do qual falava Santa Teresinha, mas decidiu abandonar o pecado. Eu quero, Senhor, não consigo, mas eu quero, me ajude. Que o Senhor que está no céu e olha para nós de lá, de fato nos ajude a voar e ter o olhar voltado para o céu, como águias, saindo da nossa zona de conforto, buscando o amor e a entrega que o Senhor mesmo já nos mostrou como é que faz, pela cruz, pela paciência, pelo seu olhar cuidadoso sobre cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.